Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar mais um vídeo aqui. Hoje nós vamos falar a respeito deste livro aqui, ó, que é EJA Mundo do Trabalho. Vários alunos aí estão hoje fazendo este livro aqui, estão estudando aí o supletivo. E então nós vamos pegar esse livro aqui, que é de matemática. Ele é do ensino médio, volume 1. Então vamos verificar aí. Nós temos aqui o livro. Nós vamos começar aqui, ó, conjuntos numéricos. Nós vamos estudar os conjuntos numéricos. Aí ele está falando os temas que nós iremos abordar, que é números naturais e inteiros, números racionais e irracionais e números reais, certo? Então, aí ele dá a introdução, que é a definição. Isso daqui não tem muito segredo, não. Aí ele vem aqui, certo? Atividade 1. Essa atividade 1 aqui, ele fala os números na sociedade. Não tem tanto segredo nesse exercício aqui não, porque esse exercício é mais interpretação. Então, ele está falando aí números na sociedade, onde nós utilizamos números com vírgula para contar cadeiras de uma sala. Não, então não tem tanta necessidade. Onde que nós vamos focar vai ser nessa próxima página aqui, a página 20. Que aqui ele está falando dos números naturais na sociedade e na escola. Então, para eu começar essa apostila aqui, ele me dá o conceito dos números. A princípio, quem que nós iremos estudar aqui? Então, nós vamos estudar o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais. Então, vamos lá. O que vem a ser o conjunto dos números naturais aqui para nós? Então, nós iremos abordar agora, iremos estudar os números naturais. E os números naturais, ele tem como simbologia esse IN aqui, ó, certo? Como que eu defino um número natural? Então, um número natural é simples. Eu tenho uma reta qualquer, certo? Uma reta qualquer. Tudo inicia-se a partir do zero. Tudo inicia-se a partir do zero, elemento neutro. Aí eu tenho aqui, ó. Então, para a direita eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, certo? Tudo positivo, ou seja, o mais 1, o mais 2, o mais 3, o mais 4, o mais 5, o mais 6, o mais 7, o mais 8, o mais 9, o mais 10. E assim sucessivamente, certo? Ah, mas não era mais 8 mais 9? Sim, mas quando eu não coloco sinal, automaticamente é positivo. Então, o que vem a ser um número natural? Um número natural ele inicia-se a partir do zero, certo? Eu tenho mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10. 20, 30, 40, 100, 140, tudo positivo. Então eu sei que o meu conjunto dos números naturais, certo? O conjunto dos números naturais inicia-se a partir do zero, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Ele não tem fim, certo? Então, o 1000 é o número natural? Sim, é o número natural, desde que ele seja positivo, certo? Então, um número natural vem a ser isso. E aqui na apostila, ele está falando o seguinte, ele dá algumas definições aqui para nós. Então, nós temos o elemento A. Ele deu o elemento A aqui, ó, 11, 12 e 13. Então, ele fala que esse elemento, o conjunto A, tem como elemento os números 11, 12, 13 e 14, que são números naturais, certo? Então, aqui ele dá algumas definições para nós, ó. Olha lá, o conjunto I é o conjunto dos números ímpares. Ele passa ali para nós, ó. O conjunto I é o conjunto dos números ímpares.
Ou seja, I é composto pelos elementos 1, 3, 5, 7. Colocou 3 pontinhos aqui, significa que isso aqui continua. Quem são o conjunto do conjunto I? Todos os números ímpares, 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Ele vem com mais exemplo aqui para nós, ó. Conjunto dos números pares maiores que 10 e menores que 20. Então, quais são os elementos que são maiores que 10 e menores que 20? E precisa ser o quê? Pares. Olha lá. Pares. Então, nesse caso aqui, eu tenho o conjunto A, o elemento, o 10 é par? É par, só que fala que precisa ser maior que 10, então por isso que o 10 não entra aqui, ó. Então é o 12, 14, 16 e 18, e o 20 também não entra porque fala que tem que satisfazer essa condição, maior que 10 e menor que 20. Então é um conjunto finito. Por que finito? Porque ele termina aqui, ó, certo? Um conjunto finito, porque ele termina. Agora, aqui em cima é um conjunto infinito, porque não termina, ele tem sequência. Olha lá, o conjunto dos números da tabuada do 3, maiores que 10 e menores que 20. Qual que é o conjunto? Então são os elementos 12, 15, 18. É maior que 10 e menor que 20, certo? Da tabuada do 3. Tudo bem? Aqui ele dá algumas definições aqui para nós, mas nesse caso para nós termos uma noção do que é um número natural. E virando aqui a folha na página 22, ele vai dar mais alguns exemplos aqui para nós a respeito dos números naturais, certo? Ele dá mais alguns exemplos aqui para nós. Então vamos lá na página 24. Então, pessoal, nós verificamos os números naturais, aí depois tem os exercícios aqui para estarem fazendo. E aí ele também vem aqui já, nós já vamos entrar na parte dos números inteiros. Depois a gente faz alguns exercícios aqui dessa página, que nós vamos fazendo por partes. Mas, como eu já sei o que é o número natural, agora nós vamos entrar para conhecer o que vem a ser um número inteiro. Então, vamos lá. Está falando aqui na página 25, ele vai dar a definição do conjunto dos números inteiros. Então, os números inteiros, nesse caso aqui, é dado pela letra Z, certo? Dado pela letra Z. E o que vem a ser um número inteiro? O número inteiro é o seguinte. Eu tenho, tudo inicia-se a partir da onde? Da nossa reta numérica aqui, ó. Tudo se inicia a partir da reta numérica, onde o zero é o elemento neutro. Então, os números inteiros. Agora, eu tenho essa parte positiva, o mais 1, o mais 2, o mais 3, o mais 4, o mais 5, o mais 6, mais 7 e assim sucessivamente. E também agora eu tenho a parte negativa, o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5, o menos 6, o menos 7, o menos 10, o menos 20, o menos 30 e assim sucessivamente. Então, o conjunto dos números inteiros eu tenho os números naturais e também tenho a parte dos números negativos, certo? Os números positivos, que são os números naturais, e a parte dos números negativos. Então, nesse caso, eu posso falar que os números inteiros também são números naturais, certo? Por que também são números naturais? Porque o número inteiro, ele contempla a parte dos números positivos, certo? Mas eu não posso falar que um número natural, todo número, eu não posso falar que todo número natural é um número inteiro. Por quê? Nem todos. Porque se eu pego aqui, se eu falo assim, o 4 é inteiro? O 4 é inteiro? Sim, ele pertence aos números inteiros. E também ele pertence aos números naturais, certo? Então, um exemplo aqui.
4 pertence, esse sinalzinho de E aqui pertence. Pertence aos números inteiros? Sim, mas ele também pertence aos números naturais, certo? Agora vamos pegar aqui, ó. O menos 2, ele pertence aos números inteiros? Pertence. O menos 2 pertence aos números inteiros. Mas o menos 2 pertence aos números naturais? Não, por quê? Um número natural, ele é apenas positivo. Então aqui, ele não pertence, ó, colocou um risquinho aqui, aos números inteiros. Então, para eu fazer os exercícios da página 24, 25 e o que vem pela frente, eu tenho que ter isso em mente. O que é um número natural? O que é um número inteiro? Certo? Aí ele dá as definições aqui. E aí nós vamos lá para a página 28, que está falando os exercícios dos números inteiros. Então nós vamos fazer alguns exercícios aqui de números inteiros, certo? Aí agora ele vem na definição de números elemento oposto, que é lá na página 30. O que vem a ser um elemento oposto? Elemento oposto é a mesma coisa que simétrico, certo? Quem que é o oposto de menos 3? O oposto de menos 3, quem que é? É mais 3. Porque é simétrico. Se você tem o zero aqui, ó, qual que é a distância daqui? Você tem a mesma distância daqui a aqui, certo? De 0 a menos 3 e de 0 a 3. Então, elemento oposto. Se aqui eu tenho menos 3, quem que é o oposto de menos 3? Mais 3. Se eu tenho o 10, quem que é o oposto? Quando eu não coloco sinal, é positivo. Quem que é o oposto de 10 positivo? É o menos 10, certo? Então aqui também não tem tanto segredo nessa parte aqui de elemento oposto, certo? Aí depois ele vai entrar aqui em regra dos sinais. Regra dos sinais. O que vem a ser a regra dos sinais? Vou dar alguns exemplos aqui. Vamos passar um pouco o conceito aqui para vocês. Regra do sinal. Algum exercício que você precisa. Geralmente nós utilizamos a regra do sinal, que ele passa aqui para nós, ó, na multiplicação e na divisão. Então, eu vou multiplicar, eu preciso fazer o jogo do sinal. Então, para quem não sabe aí o jogo do sinal, como que fica a situação? Então, regra do sinal ou jogo do sinal fica a critério de vocês. Eu sei que mais com mais é o quê? Mais, certo? Menos com menos é o quê? É mais, certo? E o que é mais com menos? É menos. E menos com mais? É menos. Então, qual que é o conceito para eu memorizar isso daqui? O jogo do sinal. Quando os sinais são positivos, os sinais são iguais, olha lá, iguais, o resultado é positivo. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo, certo? Aí ele dá um exemplo aqui, ó, multiplicação. Então eu tenho dois números no parênteses. O que nós vamos fazer aqui? 2 vezes 2, aí ele coloca o 4 aqui. 2 vezes 2, 4. Mais com mais é o quê? Mais. Sinais iguais, positivo. Olha lá na multiplicação. 2 vezes 2, 4. Mais com menos, menos. Sinais diferentes, negativo. Certo? Aqui também, o mesmo conceito. 2 vezes 2, 4. Mais com menos com mais, menos. Sinais diferentes, negativo. 2 vezes 2, 4. Então, ele sempre multiplica e depois você volta lá e faz jogo de sinal. 2 vezes 2, 4. Menos com menos, mais. Certo? Aí, essa parte aí, nós tem alguns exercícios que nós vamos fazer. Então, é o seguinte. Se você gostou dessa definição aí, deixa o like aí, manda um joinha, comente aí o que você está achando das aulas.
Indique aí para o seu amigo que está fazendo essa apostila aqui. Não sei de qual cidade que ele está fazendo, mas divulgue aí, que aí eu vou fazendo mais vídeos aí para nós desenvolvermos essa apostila aqui, os conteúdos, certo? Deixa seu nome aí, a cidade, a escola que você está frequentando aí, estudando. E